O tema do vídeo hoje é relacionamento não monogâmico. Oi, gente! Oi, gente! O relacionamento não monogâmico questiona padrões do relacionamento monogâmico. Sendo assim, não precisa seguir os padrões dos relacionamentos monogâmicos para poder existir. Isso significa que os casais que se questionaram um dia sobre o formato da relação monogâmica e perceberam que não se enquadravam, não se encaixavam nesses formatos, decidiram partir para uma outra forma de se relacionar. E os relacionamentos não monogâmicos incluem formatos como relacionamento aberto, amor livre, poliamor. Muitas vezes, esse formato novo de se relacionar acontece por uma insatisfação que as pessoas acabam tendo em relações monogâmicas. E como as relações monogâmicas são constituídas de padrões que muitas vezes não cabem para todas as pessoas. E aí, na modernidade, eu falo um pouco disso lá no vídeo sobre casamento, a gente vê essas novas formas de relacionamento acontecendo. Então, os relacionamentos não monogâmicos, eles no geral se propõem a não seguir os padrões dos relacionamentos monogâmicos baseado nos valores monogâmicos, nos valores morais da monogamia. Então, os casais que são adeptos desses novos formatos de relacionamento precisam encontrar as suas regras, as suas formas de funcionar. É muito importante lembrar que relacionamento não monogâmico, o amor livre, o relacionamento aberto, não são sinônimos de descompromisso. Então, no geral, não há certo e errado dentro dessas formas de se relacionar. Há a forma que é possível para o casal. Muitas pessoas se sentem satisfeitas com as relações monogâmicas, De fato conseguem aderir às regras pré-existentes, o formato, porque compartilham daqueles valores que vêm junto com a construção de um relacionamento monogâmico. E super tudo certo, tudo bem, a partir do momento que você realmente acredite nesse tipo de relação, a partir do momento que você acredita que esse tipo de relação realmente contempla tudo que você é, todas as suas características, que você cabe dentro dessa relação verdadeiramente. O que sempre aconteceu nessa história da monogamia e o que acontece muito até hoje é que, no geral, as mulheres seguem muito à risca esses padrões, essas regras, esses valores dos relacionamentos monogâmicos. E o homem não. O homem pula cerca. Não que as mulheres também não façam isso, não que as mulheres também não desejem fazer isso às vezes. Porém, a gente sabe que as mulheres têm maior dificuldade, maior trava de ter esse tipo de comportamento a partir do momento que ela assume uma relação monogâmica, enquanto os homens, por conta inclusive da história do casamento, sempre ter tido lugar para fazer isso, como se isso fosse mais normal, mais natural do homem. É muito visto como natural, dizer que o homem tem mais necessidade de ter relações sexuais do que as mulheres. Isso pode até ser verdade, até certo ponto, porém não justifica, por exemplo, o homem entrar numa relação monogâmica, assumir aquele compromisso da monogamia junto com a mulher, e isso servir de desculpa para que seja aceitável o homem praticar traição, o homem pular a cerca. O que eu tô querendo dizer aqui é que a gente até aceitar como verdade de que o homem precisa de mais contato sexual do que a mulher, não significa que esse homem vai ter carta branca para poder pular a cerca, trair a mulher, trair a confiança da mulher quando ele quiser, em função da sua necessidade sexual ser maior. Porque a questão do homem ter mais necessidade de sexo do que a mulher é também uma questão socialmente construída na história. Assim também é construído de que é mais aceitável um homem pular a cerca do que a mulher pular a cerca. As regras e os acordos das relações monogâmicas são regras e acordos que a gente já está habituado, a gente já conhece, todo mundo já sabe como funciona. A gente vem de uma trajetória histórica na qual a gente, até pouco tempo atrás, só conhecia essa forma, esse modelo de se relacionar. Então, regras baseadas, por exemplo, na proibição mútua de relações extraconjugais, que se configura numa traição, regras relacionadas ao compartilhamento integral de todas as coisas que a pessoa faz ou deixa de fazer, o juramento do amor eterno perante Deus, na igreja, e até que a morte o separe, e por aí vai. Já nas relações não monogâmicas, esses valores
são diferentes. Mas não em todas as relações não monogâmicas. Muitas vezes casais não monogâmicos acabam puxando esse tipo de valor para dentro das relações não monogâmicas também. Isso porque a gente está com esses valores morais muito enraizados dentro da gente ainda. Então é um trabalho muito interno mesmo a gente conseguir reconstruir esses valores para novos tipos de relação. E como a gente está falando de relação não monogâmica, como eu já disse, relacionamento a três, relacionamento entre mais pessoas, o poliamor ou relacionamento aberto, como a gente está falando de vários formatos de relação que podem existir não monogâmicos, para cada um desses formatos ainda há especificações muito mais focadas, né? Então, regras e acordos que caibam para esses tipos de relação. O casal precisa, através do diálogo, reconstruir esses valores. Isso demanda muito compromisso, aliás. É o compromisso afetivo, o compromisso de criar laços com essa pessoa para que ali exista uma relação que esteja passível de evolução. Então, para quem acha que ter relacionamento aberto ou não monogâmico é uma grande... tá muito enganado. Então, essa reconstrução dos valores para se adaptar a um relacionamento de um tipo novo, para um relacionamento que é não monogâmico, as questões relacionadas que envolvem sentimentos, ciúme, sexo, autoestima, dependência afetiva, tudo isso faz parte da construção desses valores. E sem diálogo, sem muito esforço das duas partes para conseguir entender as expectativas de cada um, ali cabíveis dentro da construção daquela relação, sem diálogo não há relação. Aliás, sem diálogo não há relação nenhuma. Então, numa relação monogâmica, muitas vezes a gente sabe que o diálogo não é muito praticado, porque é como se tivesse subentendido que esses contratos, dessa forma de se comportar, já tivesse sido assinado uma vez e que aquilo não fosse sofrer alterações ao longo do tempo. Diferente das relações não monogâmicas, que ao longo do tempo podem se transformar, podem mudar. As regras e os acordos feitos nas relações não monogâmicas podem mudar o tempo todo, porque uma vez que a relação não monogâmica também tem como ferramenta trabalhar a individualidade de cada um, é importante que o casal esteja sempre em diálogo, sempre conversando, sempre se atualizando da vida um do outro, no sentido de poder alterar as regras se for necessário, no sentido de poder alterar as regras dependendo da demanda de cada um envolvido no casal. Por exemplo, hoje a gente fez um acordo de que a gente pode ficar com outras pessoas fora do relacionamento, mas a gente não pode manter essa relação de uma maneira extensa. Ou seja, você pode ter até um contato físico com uma outra pessoa em determinada situação, mas você não pode manter essa relação, você não pode manter essa relação de maneira afetiva. Eu já tive essa regra, eu já vi casais que têm isso como regra, e depois de um tempo esse casal acaba mudando, alterando essa regra, porque vê que essa regra acaba não fazendo sentido. Porque o casal percebe que está sendo hipócrita da mesma maneira, né? Assim, se eu não quero julgar você, se você quer ficar com outra pessoa ou não em determinada situação, como é que eu vou ter o controle? Como é que eu vou julgar se você quer manter uma relação afetiva com essa outra pessoa? Uma vez que o casal resolveu ter uma relação não monogâmica, para poder ser menos hipócrita consigo mesma e com a relação, né, e com o outro, ser mais verdadeiro, esse casal também vai percebendo ao longo do tempo como ele vai mudando, como a individualidade dele vai se apresentando de forma tal que ele precisa também compartilhar com a outra pessoa e ter uma nova ordem, ter um novo acordo entre os dois. Eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você acha sobre isso, o que você acha sobre relações não monogâmicas. Pode se inscrever no canal e também ativar o sino de notificação para que você receba os vídeos.